Através das redes sociais, os moradores têm participado dos nossos programas, principalmente do programa Na Mira. Várias solicitações são feitas à nossa equipe. E hoje o que mais está deixando a população amedrontada é a falta de segurança pública. Como em uma mensagem divulgada pela nossa equipe, foi solicitado que dobre o policiamento. O telespectador continua dizendo que realizou várias chamadas via 190, mas que nunca foi atendido. Estamos aqui no 7º Batalhão para apurar essa situação. Boa tarde. Em relação ao efetivo, tenho a dizer que ele, no meu ponto de vista, é um efetivo, a quantidade adequada. Inclusive, nós temos recebido uma autorização para emprego do policial no horário de folga e, posteriormente, o Estado paga esse policial. Com isso, nós temos atendido a demanda. Infelizmente, o fator que é um fator grave, vejo como a impunidade, porque o policial militar, ele prende, ele realmente conduz os ladrões, conduz aí as pessoas envolvidas com outros crimes, como posse de entorpecente, tráfico, e ele é levado para outra polícia, para a Polícia Civil, e nesse momento já começa a emperrar a questão da lei, que é uma lei tendenciosa, uma lei que beneficia o criminoso. Não digo que é culpa da outra polícia, contudo, nesse momento já se começa aí a ter os problemas da impunidade. E daí em diante, até passar pelos demais trâmites, o trâmite judicial que envolve aí o Ministério Público, o Poder Judiciário, daí dificilmente o criminoso ele chega a cumprir uma pena. E essa pena, quando ele cumpre, em geral, nós temos aí o conhecimento que o sistema prisional é um sistema falido, realmente não educa ninguém. Aliás, a tendência é que quem fica preso, pelo menos nos moldes que temos assistido aí, ele sai de lá mais habilidoso para fazer o que não presta. Em relação ao sistema prisional, temos que, quando esse marginal ele vai preso, aliás, somos criticados até quando dizemos que o ladrão, que o homicida ou traficante é marginal, nem se pode dizer isso, mas de fato é. E quando ele é encarcerado, ele vai cumprir a pena, ele sai de lá mais habilidoso. Isso sem falar nos denominados ladrões, né? Verdadeiros ladrões, que são os políticos, os funcionários de alto escalão. Isso dificilmente até ficam presos, né? Então, voltando aqui para nossa realidade, a questão do policiamento, eu tenho comigo para a realidade local, está um policiamento adequado, sim. Posteriormente, eu creio que virão novos soldados, inclusive. Temos as deficiências, tem alguns planejamentos que eu não consigo executar mesmo, como ativar o ProERD no município. Isso é pela falta de efetivo, temos uma certa carência. Mas com a realidade de Mato Grosso, a realidade de estados vizinhos, eu tenho que esse não é o principal ponto de carência, pois nós temos conseguido fazer a nossa parte e a impunidade ela tem, infelizmente, dificultado essas ações da Polícia Militar. Então, eu estou, de certa forma, satisfeito com a quantidade efetiva. Em relação às ligações solicitadas à presença da polícia, essa falta de atendimento procede? O que está acontecendo? Olha, são várias reclamações, inclusive eu tenho atendido algumas pessoas que vêm reclamar. Dizer se o atendimento da Polícia Militar ele não é realizado, eu tenho que avaliar cada caso a caso. Nós temos dificuldade aqui no telefone emergencial 190. O quartel é um quartel antigo, os telefones 190, eles de Mato Grosso inteiro, eles apresentam problema, né? As instalações aqui são realmente inadequadas. Nós devemos divulgar, vou pedir para a imprensa divulgar o celular que fica na viatura. É um celular funcional, ele deve funcionar às 24 horas. E posteriormente gostaria que estivessem divulgando
eu sempre peço até para os sites também, a rádio, faço essa divulgação. E saber se houve um mau atendimento, eu necessito que o cidadão ele me procure para que possamos avaliar. Nós temos aí uma forma mais precisa. A Polícia Militar, vou citar os casos que são em comum de maior reclamação. Os casos de som. Caso de veículo está com som em volume excessivo, alguém está ali na vizinhança também com o som da residência em alto volume. Esses casos basta que o cidadão ele se identifique, pois se comprometa a receber a Polícia Militar. É constrangedor, mas há essa necessidade para que a Polícia Militar possa atuar. Em alguns casos, inclusive de som alto, né, que usamos esse termo, é preciso que o policial ele peça apoio. Por exemplo, aqui em Rosário, ele peça apoio de uma guarnição de nobres. Então ele vai desguarnecer lá, porque em geral essas situações já existe ali o consumo de bebida alcoólica, as pessoas não aceitam que o som dela está incomodando o vizinho, e ele já recebe de uma forma já agressiva a Polícia Militar. Então é preciso que haja ali uma identificação clara de quem está produzindo esse som, incomodando, e a pessoa que chama, ela tem que receber o policial, para que dali haja uma condução para a delegacia de Polícia Civil, para que ali sejam tomadas as providências cabíveis. Então é um dos casos mais comuns de reclamação que o policial não vai. Em geral, o policial ele não vai se o cidadão ele não se identificar, né? Porque não adianta a pessoa transtornada, nervosa, ingerindo bebida alcoólica, às vezes outro tipo de droga, o policial ir pedir para ela abaixar o som. É até perigoso para o policial e não é conveniente. Situações diversas de brigas do vizinho. O vizinho está brigando com a mulher ou está brigando com alguém. É preciso sempre que dê uma orientação clara para que o policial não seja recebido com alguém com arma de fogo, venha atirar contra o policial. São situações também que são muito comuns da Polícia Militar, né? Reclamações, que eu digo, da Polícia Militar não ir ao local. Mas, assim, cada caso nós precisamos sempre analisá-lo, por isso nós pedimos para o cidadão ele se dirigir até o quartel. Temos aqui uma policial, a subtenente Adilza, que ela é inclusive responsável por analisar esses casos. E se necessário, chegue até a mim, né? Se eu estiver presente, pode reclamar comigo mesmo, ou com a subtenente. Nós avaliaremos o caso, que ele poderá inclusive gerar uma punição para o policial. Mas não tem como eu analisar se está havendo ou não, se o caso ele não é colocado com clareza, né? Porque há situações mesmo que o policial ele é orientado para evitar ir, se não há um chamado adequado, né? Então, nesse sentido, nos colocamos à disposição. E, se necessário, haverá apuração e a posterior punição do policial, porque a orientação é para que o policial ele atenda sempre da forma adequada o cidadão que nos aciona. Esse foi o relato do Major, que é responsável pela Polícia Militar em Rosário Oeste. As imagens são do Elson Manuel, o Kaique Rafael, para a TV Rosário.